Você já parou para pensar em como que o espaço da sua cidade se organiza internamente? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, sobre a organização interna das cidades. Isso não é tarefa fácil não, porque as cidades são muito complexas. Elas possuem diferentes perfis socioeconômicos, diferentes tamanhos, diferentes densidades, diferentes funções urbanas. E todas essas diferenças valem tanto para comparar duas ou mais cidades, quanto para caracterizar os diferentes espaços dentro de uma mesma cidade. Antes da gente continuar, eu quero, claro, pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não fez isso, compartilhar com seus amigos e, no final, deixe o seu comentário. A gente aceita crítica, a gente aceita elogio e a gente, claro, responde as dúvidas que você tiver. A gente quer saber o que você está achando do que a gente está mostrando aqui para você. Vamos nessa, então? As cidades pré-industriais, elas eram menores, menos complexas e menos segregadas. O que eu quero dizer com isso é que não havia tanta distinção entre espaços de morar e espaços de trabalhar, por exemplo. Era muito comum nessa cidade pré-industrial que a casa de uma família rica fosse vizinha da casa de uma família pobre. Mas com a industrialização e, sobretudo, com o avanço, com a expansão do acesso aos transportes mecanizados, trens, mas também os carros, essa cidade ela cresceu muito para os lados. Ela se dinamizou, ela se ampliou horizontalmente e então ela também ampliou a sua segregação interna. Hoje é muito mais comum nas cidades, sobretudo nas grandes metrópoles, que você tenha bairros nobres e bairros pobres, que você tenha áreas essencialmente residenciais e que você tenha áreas muito comerciais e de prestação de serviços. Na década de 1920, essa segregação já era muito perceptível em algumas cidades dos Estados Unidos. Foi então que um sociólogo chamado Ernest Burgess propôs um modelo para entender a organização interna das metrópoles daquele país. O modelo que ele produziu foi mais ou menos esse aqui. O que nós temos aqui? Nós temos 4 círculos concêntricos. Vamos entender cada um deles. O primeiro círculo concêntrico é o CBD, Central Business District, ou em português, Distrito Central de Negócios. Essa área ela é caracterizada por uma forte concentração de serviços e comércio e ausência de áreas residenciais. Aqui se trabalha, aqui se vende, mas aqui não se mora. É muito comum no CBD uma forte verticalização, ou seja, muitos prédios. Também é uma característica forte do CBD uma grande densidade. Raramente você vai encontrar um terreno vazio ali, porque a busca de serviços e comércio, de sedes de empresa para estarem no CBD é muito grande. Outra coisa importante para você saber sobre o CBD é para lá que convergem os meios de transporte disponíveis nessas metrópoles. Trens, metrô, vias de ônibus, linhas de ônibus, enfim, qualquer tipo de transporte que esteja disponível nessa cidade tende a convergir para esse CBD. No seu entorno, nós temos uma área de transição. Era aqui que antigamente ficavam os galpões industriais, mas como você já viu no nosso vídeo Cidade e Indústria, as indústrias estão buscando novas localizações e, portanto, essa área hoje tem um uso bastante misto. Na sequência, nós temos 2 círculos concêntricos. São as áreas essencialmente residenciais. A primeira delas, identificada aqui pelo número 3, é a área de residência da classe trabalhadora, ou seja, a população mais pobre. E esse círculo mais externo, mais periférico, representa o subúrbio, ou seja, onde mora a população de média e alta renda. Nesse momento você deve ter levantado uma sobrancelha, franzido a testa e pensado, que história é essa? A população mais rica mora no subúrbio? A população mais rica mora na periferia? E é normal isso ter acontecido, porque a gente vive no Brasil, um lugar onde as áreas suburbanas, as áreas mais distantes e periféricas, elas tendem a ter um valor de solo mais baixo, porque elas têm uma infraestrutura mais precária, baixa oferta de serviços, baixa oferta de emprego. É normal que essa área mais externa no Brasil seja habitada por população mais pobre. Mas olha, nem sempre foi assim. Subúrbio significa suburbis, o que está fora da cidade. Subúrbio é, portanto, um conceito de base espacial, é um conceito geográfico. No Rio de Janeiro, bairros como Copacabana e Laranjeiras, até as primeiras décadas do século XX, eram chamados de subúrbio, porque eles de fato estavam fora da mancha urbana da cidade. Se você já leu Machado de Assis, provavelmente já se deparou com algum trecho em que ele se refere a bairros da área mais nobre da cidade hoje
como subúrbios. Mas ao longo do século XX, a cidade foi crescendo, foi se expandindo e foi incorporando esses subúrbios. No final das contas, não fazia mais sentido chamá-los assim. E, de fato, os subúrbios mais próximos da região que a gente chama de Zona Sul, a área mais nobre da cidade do Rio de Janeiro, deixaram de ser chamados de subúrbio. Ninguém hoje chama mais Copacabana, Ipanema e Leblon assim. Mas os subúrbios mais distantes foram ao longo do século recebendo menos infraestrutura, menos investimentos, foram empobrecendo e continuaram sendo chamados de subúrbio. No final das contas, é como se o conceito originalmente espacial fosse transformado num conceito social. Na cabeça do brasileiro e de forma mais específica na cabeça do carioca, subúrbio é o bairro onde mora a população pobre. Voltando aqui para o nosso modelo, se a gente quiser fazer uma transposição para a realidade brasileira, claro, a gente vai ter que fazer a inversão desses círculos que representam a área de população mais pobre e a área residencial da população mais rica. Mas a gente também precisa inserir outros elementos. Um deles, inquestionavelmente, tem que estar presente, que são as favelas. E as favelas, elas representam uma periferia social, mas do ponto de vista espacial, estão distribuídas por todo o tecido urbano, inclusive nas áreas mais centrais. Mas lembre-se, todo modelo vai oferecer limites. Os modelos, eles tentam identificar padrões e, ao fazer isso, generalizam a realidade. A realidade vai ser sempre muito mais complexa do que qualquer modelo tenta reproduzir. Esse vídeo fica por aqui, mas tem muito mais conteúdo aí no canal. Fica com a gente, explora as nossas playlists e segue a gente também em outras redes sociais, onde a gente tem mais conteúdo para te oferecer. Tchau!